Sentiu que está vivendo aqui do que poderia? Aquela sensação sufocante de que o medo dita as regras, enquanto a coragem se esconde? Parece difícil dizer, mas muitos de nós passamos pela vida presos em ciclos de insegurança, sempre escolhendo o caminho mais fácil, enquanto os desafios e as oportunidades ficam para trás. Mas e se eu te dissesse que viver como um covarde não é uma sentença, e sim uma escolha que você pode mudar? Imagine-se caminhando numa noite tranquila, mas escura, apenas o som dos seus passos preenchendo o silêncio. Foi exatamente assim que um jovem estudante, sem muitas opções financeiras, precisou voltar para casa certa vez. Já era tarde, e o cansaço daquela rotina pesada parecia pesar ainda mais no coração quando dois homens começaram a caminhar atrás dele. A distância era razoável, mas em sua mente as previsões começaram a se formar. É impressionante como a nossa imaginação pode, em segundos, se transformar no maior inimigo do equilíbrio emocional. O medo, automático e implacável, assume o comando da situação. O curioso é que, mesmo sem um perigo real, ele já sentiu os sintomas de uma derrota que sequer havia acontecido. Seu frio, tensão muscular e aquela sensação de que o próximo passo poderia ser o último em segurança. Esses pensamentos o consumiram por boa parte do trajeto, desviando toda a sua atenção para algo que, no fim das contas, nem sequer se concretizou. Quantas vezes não fazemos isso na vida? Preocupamo-nos tanto com o e se, que esquecemos de focar no que realmente está sob o nosso controle. É como planejado milimetricamente a gestão de tempo. E no final, desperdiçá-lo com preocupações infundadas. No entanto, quando os dois homens viraram uma esquina e desapareceram, veio o colapso instantâneo. Mas junto com ele uma inquietação. Por que seus fatos haviam sido tão paralisantes? Onde estava a resolução para agir de forma mais inteligente diante daquele cenário? Aqui começamos a perceber que o medo, embora natural, muitas vezes pode ser um reflexo dos hábitos mentais que cultivamos. E existe uma forma de reprogramar esses padrões, mudando o medo em crescimento e produtividade. Essa é a jornada que iremos explorar. O medo é um velho conhecido de todos nós. Um instinto que nos conecta diretamente com os primórdios da humanidade. Ele é como um alarme automático projetado para nos proteger, mas que às vezes funciona como uma barreira para o crescimento pessoal. Quem nunca ficou paralisado diante de uma decisão importante, mesmo sabendo que a inércia traria mais prejuízos? O segredo não está em eliminar o medo, mas em entender que ele pode ser um aliado. Afinal, o medo só existe porque há algo de valor a ser protegido. Encare isso como um sinal para agir com atenção e propósito. Transformar o medo em coragem não é deixar de senti-lo, mas aprender a avançar mesmo quando ele estiver presente. Pense em um alpinista que escala uma montanha imensa. O medo de cair está sempre ali, mas ele não ignora isso. Pelo contrário, utilize essa sensação para decisões mais inteligentes, analisando cada passo com cuidado. Da mesma forma, no dia a dia, é possível desenvolver a autodisciplina para reagir de forma equilibrada, ao invés de se deixar dominar pelas emoções. Não se trata de ser insensível, mas de crescer por meio delas. A coragem, ao contrário do que muitos pensam, não é a ausência de medo. É uma resolução de agir apesar dele. E isso pode começar com algo simples. Identifique o que mais te causa ansiedade ou recebimento e dê um pequeno passo em direção a essa situação. A coragem não surge de grandes gestos heróicos, mas sim do hábito de enfrentar pequenos desafios diariamente. E acredite, cada pequeno avanço fortalece o equilíbrio emocional, trazendo a sensação de sucesso pessoal e profissional. Agora, pense. Como seria viver com menos limitações e mais liberdade? As emoções angustiantes, como medo e ansiedade, muitas vezes carregam uma má confiança. Elas são vistas como vilãs que nos impedem de avançar, mas, na verdade,
podem ser ferramentas poderosas quando bem compreendidas. Imagine o medo como um sinalizador na estrada. Ele alerta para possíveis perigos, mas também aponta para onde está o desafio que, se superado, pode levar ao crescimento. Um bom exemplo disso é quando sentimos ansiedade antes de uma apresentação importante. Essa emoção, se bem direcionada, pode aumentar a atenção aos detalhes e melhorar o desempenho. A chave para transformar emoções angustiantes em algo produtivo é compreender que elas não são barreiras, mas indicadores. O segredo está em perceber o que cada emoção está tentando comunicar. Uma ansiedade, por exemplo, pode indicar que você está trilhando um caminho incerto, mas promissor. A culpa pode ser um lembrete de que seus valores foram comprometidos, oferecendo uma chance de realinhar suas ações ao seu propósito de vida. Esses sentimentos, quando agregados com inteligência, tornam-se aliados no desenvolvimento profissional e no sucesso pessoal. No entanto, não se engane, lidar com essas emoções exige autodisciplina e uma abordagem estratégica. Comece por identificar o que você incomoda. Escreva num papel os momentos em que esses sentimentos surgem e reflita sobre o que eles significam. Ao invés de fugir ou reprimi-los, utilize-os como base para construir uma nova perspectiva. Afinal, até mesmo os tijolos mais pesados podem ser usados para construir algo sólido. Você já parou para pensar como suas emoções podem ser o gatilho para a transformação que tanto busca? Reprimir emoções pode parecer uma solução rápida, mas raramente é eficaz. Quando ignoramos ou tentamos sufocar o que sentimos, essas emoções não desaparecem. Em vez disso, elas se manifestam de outras formas, muitas vezes polêmicas. Pense na ansiedade reprimida, que se transforma em noites mal dormidas, ou na raiva, que resulta em tensão muscular crônica. Essas respostas, embora pareçam desconectadas, são o reflexo de uma falha de gestão emocional. É como tentar varrer a poeira para debaixo do tapete. Ela não é mais visível, mas ainda está lá, acumulando problemas. A grande questão é que reprimir emoções não só agrava o problema, mas também nos afasta do equilíbrio emocional. Imagine um balão de ar que você continua enchendo sem parar. Uma hora, ele estoura, certo? Da mesma forma, emoções não processadas se acumularam até se tornarem insustentáveis. É por isso que é essencial encontrar formas de lidar com elas com segurança. Algumas pessoas recorrem à escrita para desabafar. Outras praticam exercícios físicos para canalizar suas emoções. O que importa é transformar o que parece um obstáculo em um motor para a produtividade e o crescimento. Não é fácil mudar esse hábito de repressão, mas o primeiro passo é simples: aceitar o que você sente. Dê nome às suas emoções e reconheça que elas existem por um motivo. Em vez de reprimi-las, pergunte ao mesmo: o que essa emoção está me tentando dizer? Esse pequeno ato de atenção pode ser o início de uma transformação poderosa. Agora pense: como seria sua vida se, em vez de lutar contra suas emoções, você aprenderá a usá-las como aliadas? Lidar com emoções é um processo que exige prática, mas pode começar de forma simples e concreta. Um método poderoso é o de rotular o que se sente. Ao identificar uma emoção, como raiva ou ansiedade, e dar um nome a ela, você retoma o controle da situação. Pense em um momento em que você ficou irritado e acabou contando algo de que se arrependeu. Se naquele momento você tivesse reconhecido: estou com raiva, talvez tenha evitado um comportamento impulsivo. Esse hábito cria um espaço entre a emoção e a ação, permitindo uma resposta mais equilibrada. Depois de rotular, o próximo passo é compreender a origem do sentimento. Pergunte-se: por que estou sentindo isso agora? Essa reflexão é essencial para desfazer padrões desadaptativos. Por exemplo, alguém com fobia social pode começar a se expor gradualmente a interações simples.
Como cumprir alguém no mercado? Pequenos passos acionáveis. Como fazer uma pergunta na caixa ajudam a treinar a mente para enfrentar situações que antes são impossíveis. Com o tempo, o que antes era um gatilho de medo se torna uma oportunidade de desenvolvimento pessoal. Por fim, é importante lembrar que o progresso é construído aos poucos. Cultivar coragem diante das emoções é como fortalecer um músculo, exige consistência e prática diária. Talvez no início você sinta desconforto, mas cada vez que envelhece apesar do medo ou da ansiedade, você reforça sua autodisciplina e constrói o hábito de superar barreiras emocionais. Agora, imagine o impacto que isso pode ter na sua produtividade e no seu propósito de vida. O que você impede de começar a praticar hoje mesmo? A coragem não é um talento reservado a poucos. É uma habilidade que qualquer pessoa pode desenvolver, mas ela exige uma postura ousada e consistente, algo que vai além da simples intenção. Imagine um atleta que, apesar das dores musculares, levanta-se todos os dias para treinar. Ele não ignora o desconforto, mas usa sua autodisciplina e motivação para seguir em frente. Da mesma forma, agir com coragem significa aceitar que as emoções serão presentes e ainda assim tomar decisões que promovam seu crescimento pessoal e profissional. A vida, muitas vezes, pede mais do que estamos habituados a oferecer. Ela nos desafia a sair da zona de conforto, a enfrentar situações difíceis com inteligência e equilíbrio emocional. Pense em alguém que decida empreender. Ele sabe dos riscos, sente medo do fracasso, mas escolhe agir mesmo assim. Não porque você seja livre do medo, mas porque compreendeu que seu propósito de vida é maior do que suas inseguranças. Esse é o verdadeiro significado de sucesso pessoal, não a ausência de desafios, mas a capacidade de superá-los. E no fim das contas, coragem não é sobre eliminar fraquezas, mas sim sobre aprender a conviver com elas enquanto avança. Cada ato de bravura, por menor que pareça, constrói uma base sólida para que você enfrente desafios ainda maiores no futuro. Então a pergunta que fica é: você está pronto para enfrentar suas limitações e usar suas emoções como combustível para o sucesso? Porque a verdadeira transformação começa quando decidimos que nossas fraquezas não definem quem somos. Agora que você entende como suas emoções podem ser ferramentas e não inimigas, questões. Você vai continuar deixando que elas controlem suas decisões? A coragem é construída quando você enfrenta seus medos de frente. Um passo de cada vez. Pense na sua vida hoje. Quais sonhos estão sendo adiados porque o medo ainda domina suas escolhas? E o mais importante, o que você pode fazer agora, hoje, para começar a mudar isso? A resposta está em suas mãos. Now, say, and gain. Essa jornada não é fácil, mas é justamente por isso que ela vale a pena. Cada pequeno avanço que você faz é uma vitória contra a inércia, um passo em direção ao equilíbrio emocional e ao sucesso pessoal. Você está pronto para se desafiar, para finalmente transformar aquela insegurança que tanto te incomoda em combustível para o seu crescimento. A vida espera aqueles que têm coragem de agir, mesmo quando o caminho é incerto. Se esse conteúdo te ajudou a refletir, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais nada. Vamos continuar juntos nessa jornada de desenvolvimento pessoal. Compartilhe suas ideias nos comentários e não esqueça, sua próxima decisão pode ser o início de uma transformação incrível. Vamos juntos